Foi dada a largada ao início da Semana do Consumidor e considerando um dos maiores eventos do varejo e uma oportunidade para consumidores de todo o país comprarem com desconto, mas é preciso ficar atento. E para responder entre essas e outras perguntas, o podcast Conectando Ideias de hoje convidou o professor e advogado do Unipac Barbacena, Dr. Lucas Garcia. Seja bem-vindo ao podcast, Lucas. Muito obrigado. Lucas, por que a escolha desta semana de março para se comemorar o Dia do Consumidor? Bom, o dia 15 de março, essa comemoração ela iniciou após um discurso em homenagem aos direitos do consumidor, feito por então presidente à época, John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, em 1962, onde ele exaltou os direitos do consumidor em 4 bases: a segurança, a informação, o direito de ser ouvido e o direito à escolha. Só que essa data ela foi comemorada mesmo posteriormente, em 1983, também nos Estados Unidos, e no Brasil ela é recente, ela é em meados de 2014, onde foi aí, feita uma campanha pelos grandes varejistas para poder comemorar os direitos e também fomentar a economia, oferecer campanhas, oferecer descontos. E essa data, que então era só um dia, se tornou uma semana. E agora nós temos um mês do consumidor. A gente teria um único dia para poder comemorar. Há discussões seriam no meio da semana, mas esse dia foi ampliado para uma semana inteira. E agora a gente tem um mês inteiro, em que, de certa forma, a economia, o comércio, ele fica aquecido. Legal. E ao longo do ano, os varejistas e empresários, eles têm estratégias para movimentar o comércio e aquecer as vendas. Essa é uma das ações para beneficiar ambos os lados? Sim, a gente não pode esquecer que o consumidor precisa do fornecedor, assim como o fornecedor precisa do consumidor. Precisa ter uma relação justa, uma relação honesta, uma relação leal entre ambos. E eu deixo o recado que não é difícil para que o fornecedor ele cumpra os seus deveres em relação ao fornecedor. Aproveitar essa época e criar, sim, bons benefícios para o seu público, para o seu cliente. Então, um exemplo de clube de fidelidade, cashback, entre outras campanhas que realmente comemore essa data e dando ali vantagens para o público, para o consumidor, para que esse consumidor até que esteja ali esperando determinado dia, para ter uma promoção, poder adquirir aí algum produto, algum bem que ele tenha desejo, para que ele espere e realize esse sonho, realize esse desejo nessa época aí, reforçando essa comemoração aí do dia 15 e também, como eu já disse, já do mês inteiro do consumidor. Isso. E qual é a relação entre consumidor e fornecedor nesse período? Os cuidados, os deveres? Bom, para os consumidores, os cuidados sempre são os mais amplos possíveis, tá? Sempre ter aí a preocupação com fraudes. E a fraude, posso aí exemplificar a respeito de compras. As compras online, elas requerem maiores atenções. Entender quem que é o parceiro, quem que ele está comprando. Não deixar se enganar. Tem algumas campanhas na internet que até utilizam, abre aspas, que não existe o almoço grátis. Então, se tem ali aquela propaganda, um preço que ele é excessivamente baixo, desproporcional com o que está sendo praticado no mercado, é para poder desconfiar. Tá? Um outro ponto que eu gostaria de destacar são as fraudes aí relacionadas às instituições bancárias. Tá? Você já deve ter ouvido, o pessoal da rádio aqui já deve pelo menos conhecer. Alguém já passou por isso, Em regra, as instituições financeiras não vão entrar em contato com a gente para poder pedir dados, para poder permitir acesso em celular, para poder fazer determinado PIX, contratar empréstimo, enfim. Sempre que desconfiar, eu acho que deve procurar alguém, se a pessoa não tiver condições de discernimento se é fraude ou não, deve procurar apoio de alguém, até apoio de algum profissional, ou desconfiar e ir diretamente ao banco, por exemplo. Se o seu banco, que você tem a sua relação, te liga, então vá até a agência, procure o seu gerente, que é da sua confiança, e certifique se é ou não uma fraude. Verdade, professor. E para finalizar, qual que é o tema atual e relevante sobre a defesa do consumidor? Olivia, é o que eu acabei de dizer, tá?
Tem vários temas, né? Poderia citar aqui o superendividamento, que ele tem um tratamento, né, novo, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, onde aquele consumidor superendividado, repito, superendividado de boa fé, né? Você não vai contrair uma dívida propositalmente para depois usar os benefícios para poder rediscutir, né? Como que eu vou explicar para você? O superendividamento, ele possibilita com que o consumidor, né, ele reúna os credores para poder realizar, né, o pagamento de forma a não prejudicar, né, a sua dignidade, o seu sustento. Tá? Esse é um tema muito importante. Agora, como eu acabei de dizer, a fraude, né, ela é latente hoje. Né? É o tempo todo, os fraudadores estão cada vez, né, é estranho até dizer, mais profissionais no exercício dessa fraude. Então eu peço, né, um recado que eu queria deixar, né, para o nosso público, para a nossa comunidade, ter bastante atenção. Tá? Repito, não existe almoço grátis, desconfie. Se a oferta é demais, você desconfie. Procure sempre, né, contratar com as empresas, com as lojas que você conhece. Desconfie de sites, né, que não tem renome, que não tem ali uma determinada publicidade. Né? Esses grandes varejistas, né, são sites aí que você tem, né, uma certa segurança, até mesmo que se der algo errado, você consegue, você sabe aonde reclamar. Agora, propagandas, né, de sites conhecidos, propagandas de estar em redes sociais, né? Você compra, você não recebe, ou recebe algo que é totalmente diferente do que você pretendia, e na hora de reclamar você não encontra a pessoa para poder reclamar. Tá? Então, assim, é muito importante, né, aproveitar na hora de comemorar os direitos, né, e também de dar essas sugestões, essas recomendações, para que o consumidor ele não tenha essa data, né, como uma lástima, mas sim como uma comemoração mesmo de uma conquista, por exemplo. Ok. Obrigado, professor, pela sua participação aqui no Conectando Ideias. Você aí, que é o nosso mestre lá também na Unipac de Barbacena. Muito obrigado pela participação. Além de advogado também. Você quer deixar algumas colocações finais? Lívia, eu agradeço o convite, né? Eu agradeço sempre a oportunidade nesse link, né, da faculdade com a rádio. E eu queria aproveitar a data de hoje, ter aproveitado a própria faculdade, deixar um recado, né, para o nosso coordenador, né, o professor Paulo Afonso, que está comemorando aniversário hoje, deixar um grande abraço para ele. Eu não posso deixar também, né, de mandar parabéns para uns amigos, né, amigos que inclusive são meus colegas de trabalho, né, que é a Fernanda e o Daniel, também são advogados, que tiveram a felicidade hoje de ter o primeiro filho, né, que o Eduardo, o Dudu, veio ao mundo hoje, e que desejo aí muita felicidade para eles, e que Deus aí derrame suas bênçãos, né, dando aí um futuro próspero para toda a família. Muito obrigado, gente. Clique no sininho, inscreva-se no canal Conectando Ideias. Muito obrigado, professor, pela participação, e até a próxima.